Boa noite, pessoal que me assiste aí no canal Conceito Play. Eu me chamo Denis Silvino, sou professor de Biologia aqui do curso Conceito, tá? E a gente vai gravar aqui um vídeo, né? Vai assistir um vídeo sobre fisiologia humana. A gente vai resolver as principais questões de fisiologia humana, tá? Que cai aí nos vestibulares. A gente está com o lançamento de um curso essencial, que vai acontecer lá no Colégio Joviniano Barreto, no dia 18 de março. Essa semana toda é semana de promoção, tá? Então você pode entrar em contato com o pessoal do Conceito, que eles vão aí direcionar vocês e explicar como é que vai funcionar tudo, tá bom? Então fala aí com eles, vai aparecer um QR Code aí na tela, aponta aí a câmera do teu celular, certo? Que vai ter uma promoção legal para todo mundo até o final dessa semana, tá? Então não percam aí, façam a inscrição porque vai ser um curso muito massa, galera. Então, eu quero aqui, né, começar já a aula com uma questãozinha. A gente vai ler a questão, certo? E depois a gente vai explicar um pouco do conteúdo e voltar nela, né, para ver se vocês conseguem responder, tá ok? Então, bora lá. Em relação ao sistema escritor humano, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma nos itens abaixo. Então a gente vai falar de sistema escritor, né? Vamos começar uma questão sobre sistema escritor. Para isso, gente, eu queria mostrar aqui essa imagem para vocês, né? Da anatomia básica do sistema excretor. A gente sabe que a produção de urina no nosso corpo é feita lá nos rins, né? Então aqui a gente tem os órgãos principais, né? Nós temos dois rins. Aqui acima dos rins, ó, onde eu estou apontando agora, a gente tem a glândula suprarrenal, né? Que faz parte aí do sistema endócrino. Mas a urina mesmo ela é produzida numa região dentro do rim, numa estrutura, na verdade, dentro do rim, chamada de néfron, tá? Então, bem aqui, ó, eu trouxe destacado, né, o néfron, certo? Estruturas, gente, que são microscópicas, então a gente não consegue enxergar um néfron, tá? A não ser que use um microscópio, né? Então, cerca de 1 milhão de néfrons existem em cada rim, para você ver como é uma estrutura pequena, né, para caber 1 milhão de néfrons, e é nesses néfrons que a urina vai estar sendo produzida. Naquela função, quando a gente fala de rim, a gente lembra, né, de função de filtrar o sangue, né? Então, essa função de retirar as impurezas do sangue é que a gente vai formar aí a urina, tá bom? Então, acontece aqui nessa estrutura chamada de néfron. Então, formei a urina lá nos meus rins, mais especificamente nos meus néfrons, mas o rim, galera, ele não armazena essa urina, tá? Então, o rim produziu a urina, mas ele não armazena. Então, quem armazena a urina? É outro órgão chamado bexiga, certo? Então, essa urina, ó, ela tem que descer dos rins até a bexiga, certo? Até a bexiga ou vesícula urinária, até a bexiga ou vesícula urinária, tá? O canal que leva a urina dos rins até a bexiga é chamado de uréter, certo? Uréter, tá? Então, uréter ou ureter, como bem preferirem, né? É o canal que leva a urina dos rins até a bexiga. Então, na anatomia básica, o que é que a gente tem? Rim, ureter e a famosa bexiga, onde essa urina vai estar sendo armazenada, tá? Mas a urina não vai ficar lá para sempre. Como a gente sabe, ela tem que ser expelida, ela precisa ser mandada embora, né? Então, para sair do nosso corpo, ela sai por um outro canal chamado de uretra, tá, galera? Uretra. Então, tenham muito cuidado para não confundir ureter com uretra, tá? Ureter é o canal que leva dos rins até a bexiga. E a uretra é que leva para fora do corpo, né? Que sai da bexiga e vai para fora do corpo. Só uma diferença básica aqui quando a gente fala de uretra, porque, em relação a homem e mulher, né? Porque no homem, a uretra também faz parte do sistema reprodutor. O que eu quero dizer? Que no homem, né, a uretra expele tanto a urina, como também pela uretra sai, certo, os espermatozoides, o esperma, tá, gente? Então ela faz parte do sistema urinário e reprodutor, diferente da mulher. A uretra da mulher não tem função reprodutora, tá? Então a uretra da mulher ela faz parte exclusivamente aqui do sistema urinário,
Tá bom, gente? Então, aqui a gente viu a anatomia básica, né, do sistema renal. A gente viu que dentro dos rins nós temos estruturas, ó, chamadas de néfron, né, que é toda essa regiãozinha aqui, toda essa estrutura aqui, tá? Cada parte do néfron, né, tem um nome, tem uma função, tá? E a gente teria que ter uma aula só de sistema renal para falar tudo isso. Mas a anatomia básica que vai ajudar a gente a responder a questão está aqui. Então, bora voltar aqui para a questão para ver se a gente consegue marcar agora o verdadeiro ou o falso. Os néfrons são estruturas presentes nos rins em grande quantidade. Eu falei para vocês que em cada rim tem mais ou menos 1 milhão de néfrons. Então, essa é uma afirmativa verdadeira, né, galera? Ó, tanto é que quando você tem algum problema nos rins, você procura quem? Qual médico? O nefrologista, né? O médico que estuda os néfrons, tá? Então, verdadeiro aqui. Vamos lá. A uretra faz comunicação dos rins com a bexiga. Opa, dos rins com a bexiga, galera, é o ureter. A uretra que manda embora, tá, gente? Então, essa aqui é falsa. E aí, gente, nós já temos a resposta. Qual é o único item que tem V e F, né? Em seguida, é o item B. Tá, ó, verdadeiro e falso. O único item que tem essa sequência é o item B, achamos a resposta. Mas, né, só para a gente matar o item, vamos olhar os outros dois. Ureia, ácido úrico e amônia são substâncias encontradas na urina. Galera, ureia, ácido úrico e amônia fazem parte de um grupo que nós chamamos de excretas nitrogenadas. Tá? Excretas nitrogenadas, certo, gente? Que são produtos do metabolismo, né? Como o nome está dizendo aí, formada à base de nitrogênio, daí o nome nitrogenada, que realmente precisam ser mandadas embora, não podem se acumular no nosso corpo, tá? Então a urina ela retira aí ureia, ácido úrico e amônia do nosso corpo, certo, gente? Então essa afirmativa é verdadeira. A bexiga é um órgão muscular com capacidade elástica, né? Muscular, o que é que a gente tem? A gente tem músculo liso ali na bexiga, a maioria das vísceras, né, formada por músculo liso, tá? E tem capacidade elástica. A gente sabe que quanto mais urina a gente vai armazenando, mais a bexiga ela vai se expandindo, né? Certo? Para poder acomodar aquele volume de urina que está sendo produzido. Então essa também é verdadeiro e aí realmente a gente confirmou que a resposta é o item B. Tá legal, galera? Então vamos passar aqui para a próxima questão. Questãozinha que a gente precisa interpretar um gráfico, mas vai ser de boa. Vamos lá. Em 2002, foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos à atrazina, um herbicida com desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Então, galera, vamos ler aqui devagar, vamos tentar entender essa questão devagar para quando chegar no final você não saber mais o que é que você leu, né? Então, os machos, esses sapos machos, eles foram expostos a um herbicida, né, chamado atrazina, mas o mais importante é você saber o efeito dele, né? Então, ó, ele vai ter, quem é exposto a esse herbicida, né, vai ter um desenvolvimento anormal de caracteres sexuais, tá, gente? Então, ó, entre os animais sujeitos à contaminação, observa-se casos de hermafroditismo e desmasculinização da laringe. Então, os sapos machos que foram expostos a esse composto, a esse herbicida, né, eles tiveram um processo de desmasculinização da laringe e hermafroditismo. Ou seja, você pega um sapo macho, expõe ele a esse herbicida, ele vai perdendo suas características masculinas, né? O estudo em questão comparou a concentração do hormônio específico no sangue de machos expostos ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não foram, né? Que aí ele chama de controle. Os resultados podem ser vistos na figura. Então, o que que a gente está vendo, gente, no resultado desse experimento, né? Nesse gráfico. Ele pegou um macho, sapos machos, e exporam esses sapos a esse herbicida. E comparou
né, com o sapo macho que não foi exposto ao herbicida e com sapos fêmeas que também não foram expostos ao herbicida, tá? Só um adendo, tá? Tem muito cuidado, tem aluno que pensa que rã é a fêmea do sapo. Não é, tá, gente? Não é. Então, tem sapo macho e sapo fêmea. Continuando. E aí, o que é que ele está mostrando aqui no gráfico, né? Um gráfico de barra, e essa barra ela mostra, ó, concentração do hormônio, tá? Então ele está mostrando concentração do hormônio, ou seja, quanto mais alta é essa barra, maior é a concentração desse hormônio. Professor, que hormônio é esse que eles mediram no sangue desses sapos, que eu não sei, que a questão não disse? É justamente isso que ela quer que o aluno saiba. Essa é a pergunta da questão, ó. Com base nas informações do texto, qual hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Então, qual é o hormônio, né, com relação ao que foi falado aqui no texto, que mais se assemelha aqui a essa representação do gráfico, que mais tem a ver, né, com o que a questão diz? Primeiro, gente, a gente está falando de alterações em hormônios sexuais. A questão acabou de falar aqui, né? Ó, a gente altera os hormônios sexuais na exposição com esse herbicida. Então, a gente vai marcar algum hormônio sexual. E, gente, o hormônio sexual que dá as características masculinas é o hormônio testosterona, certo? O hormônio testosterona. A gente vê que em machos controle, ó, vamos interpretar esse gráfico. Quem são os machos controle? A questão fala aqui. São os que não foram expostos ao herbicida, os saudáveis, os machos normais, os comuns, né? O nível desse hormônio é muito alto. Nas fêmeas controle, as fêmeas que também não foram expostas, o nível desse hormônio é muito baixo. Então, em condições normais, qual é o nível, qual é o hormônio que está no nível alto em machos e baixo em fêmeas? Se eu estou falando de características sexuais, é a testosterona, tá, gente? Tanto é, ó, que a produção de testosterona ela diminui drasticamente nos machos que foram expostos à atrazina. Né? É isso que dá aí o hermafroditismo, a desmasculinização, tá, gente? Por quê? Porque a quantidade de testosterona baixou num nível até, né, menor, um pouquinho menor do que das fêmeas, tá? Então a resposta aqui é testosterona, certo, gente? Vamos só falar desses outros hormônios que está aqui, né, na questão. Estrogênio é o hormônio sexual feminino, né? Então, testosterona é o que dá a característica masculina, estrogênio é o que dá a característica feminina, tá? Ferormônio, né? É um hormônio que quando liberado, né, ele ativa o impulso sexual, tá? Somatotrofina é o famoso GH, né, o Growth Hormone, ou hormônio do crescimento. O nome dele é bem sugestivo, né? Ele estimula o crescimento corporal, tá, o GH. E o hormônio folículo estimulante é o famoso FSH. Tá, gente? O hormônio folículo estimulante é o hormônio que estimula, nas mulheres vai estimular os ovários, nos homens vai estimular o testículo, né? Na produção, no caso das fêmeas, de óvulos, no caso dos machos, produção de espermatozoide, tá? Então, aqui é realmente item C, testosterona, ok? Vamos passar aqui para a próxima questão, tá? Questão 3. Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o exame do reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela, certo? Patela, gente, é o osso, né, do joelho. Um pequeno osso localizado na parte anterior da articulação do joelho, a questão falou, né? Com um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado, né? Então, aquele famoso exame, né, que o médico ele taca lá o martelo no joelho da pessoa e ela sobe a perna, certo? Ela dá um chute involuntário, né? Ela dá um chute involuntário. Qual região específica do sistema nervoso coordena essa resposta? Então, aqui ele trouxe algumas regiões, né, do sistema nervoso e ele quer saber qual delas é que coordena esse famoso ato reflexo, tá? Gente, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, ó, que a mesma estrutura, né, que está relacionado com isso, né?
quando você, por exemplo, encosta sem perceber em alguma estrutura que está quente, como aqui na figura está mostrando um ferro, né? Um ferro de passar. Então, a pessoa tocou no ferro de passar, quente, né? Ela tira a mão imediatamente. Certo? Tocou no ferro de passar, tira a mão imediatamente, sem pensar, né? Sem raciocinar o que foi que aconteceu. Tá? Depois que ela retira, depois que ela faz o movimento, é que vem, né, na mente a consciência, opa, estava quente, por isso que eu tirei a mão, né? Então, quem que controla essa resposta? O nome desse reflexo, galera, é ato reflexo medular. O nome já diz tudo, ato reflexo coordenado pela medula espinhal. Não tem participação do encéfalo. Professor, o que é encéfalo? É a região do sistema nervoso aqui na minha caixa craniana. Né? O cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico fazem parte do encéfalo. Tá? A medula também é sistema nervoso central. A medula, né, ela fica por dentro da coluna vertebral, tá? E ela coordena esse ato reflexo. Uma das funções da medula, galera, é conectar a periferia do meu corpo com o centro, com o encéfalo. Né? Conectar o que acontece na região periférica com o que acontece aqui na região do encéfalo, né? Principalmente ali o cérebro, tá bom? Só lembrando, galera, mais uma vez, né, que a gente está lançando aí o curso essencial no Colégio Joviniano Barreto, tá? Façam suas inscrições, porque até o final da semana nós estamos com promoção. Fala aí com a galera do conceito, eles vão, né, te responder prontamente e te indicar, te falar como, te explicar, né, como que vai ocorrer esse curso, como vão ser as aulas, tá? E aproveita que até o final da semana você vai pegar essa promoção. Começa dia 18 de março, galera, 18 de março. Então fala com eles essa semana aí, que vai ser show de bola para tua aprovação, tá bom? Continuando aqui a questão, né, falando aqui do ato reflexo, uma das funções da medula, como eu estava falando, né, é conectar o encéfalo à periferia do corpo. Então, por exemplo, alguém te tocou, alguém encostou no teu braço. Para você sentir esse toque, você sente esse toque no cérebro. É o cérebro que interpreta que alguém está te tocando, ou que alguém, sei lá, está te beliscando, né? Como é que você sente essa dor? É o cérebro que interpreta essa dor. Mas para esse sinal, para esse estímulo chegar no cérebro, ele tem que passar pela medula espinal. Né, pela medula. Então, chega na medula, manda para o cérebro interpreta. A partir da interpretação que o cérebro teve daquele estímulo, você vai ter uma resposta, tá? Então, essa resposta também passa pela medula espinal. Que resposta vai ser? Não sei, vou tirar o meu braço, né? Vou bater na pessoa que está me beliscando. Então, você vai ter alguma resposta. Né? Geralmente essa resposta é uma contração muscular, nesse caso que eu estou falando. Então, galera, para essa resposta chegar até o teu braço, ela passa pela medula espinal. É por isso que quando você tem, né, alguém sofre um acidente, por exemplo, e aí lesiona, quebra a coluna, lesiona a medula, às vezes a pessoa perde o movimento da perna, e aí você fica sem entender o que é que tem a ver. Eu machuquei a medula, o que é que isso tem a ver? Por que eu perdi os movimentos da perna, né? Porque o ato de movimentar, o planejamento do movimento acontece aqui no cérebro, mas para ele chegar até as suas pernas, esse comando passa pela medula espinal, certo? Passa pela medula e aí chega na perna e você consegue se movimentar. Mas se essa medula está lesionada, galera, esse comando ele para no meio do caminho, né? E aí não tem como você levar a resposta até o órgão, tá? Certo, mas o que é que acontece, por exemplo, numa resposta reflexa medular, que era onde eu queria chegar, né? No ato reflexo. Gente, essas situações são situações de perigo em que a medula ela manda uma resposta muito rápida para o órgão efetor, para o músculo, né? Sem a participação do encéfalo. Né? Imagina, galera, imagina, eu vou até voltar aqui para mim, ó. Imagina a situação. Tu coloca a tua mão numa chapa quente sem querer. Colocou a mão na chapa quente aqui, ó. Pá! Imagina que esse sinal que está quente, né, ele vem até a tua medula espinal. A tua medula espinal manda para o cérebro. O cérebro interpreta tudo aquilo. E aí volta a resposta pela medula para tu tirar o braço. Né? Imagina isso acontecendo, tá? Ia demorar muito para tu ter uma resposta. Ia queimar tua epiderme, tua derme, né? Então ia ter uma lesão séria.
Então, para isso não acontecer, ó, a resposta veio, né, que está quente, o estímulo, desculpa, veio aqui no teu braço, chegou na medula, a medula imediatamente manda uma resposta de volta para a tua mão para tu contrair, certo? Tu contrai, tira, é como se fosse um susto. Colocou a mão, tirou, ai, tá quente, né? Depois que você interpreta isso, depois que a mensagem chega no cérebro, tá? Então, voltando aqui na questão, voltou, pronto. Qual região do sistema nervoso coordena essa resposta? Medula espinal, certo? Letra B. Medula espinal ou medula espinhal? Já vi as duas coisas, professor. Tanto faz, gente. Você pode chamar de medula espinhal com H ou medula espinal sem o H, que está correto, tá? Bom, só para a gente entender um pouco desses outros órgãos aqui do sistema nervoso, né? Para não ficar vago aqui, ó, a ponte. Quem é a ponte, né? A ponte, galera, ela faz parte de uma estrutura chamada mesencéfalo. Desculpa, galera. Mesencéfalo não, tronco encefálico, tá? Tronco encefálico, apaga isso, apaga isso. Tava pensando já em outra coisa. Então, a ponte faz parte do tronco encefálico, tá? Falei mesencéfalo porque o mesencéfalo também está dentro do tronco encefálico. Então, a ponte faz parte do tronco encefálico. E o tronco encefálico, galera, ele tem o controle das funções vitais, certo? Então, tudo aquilo que eu preciso, que é essencial para a minha sobrevivência, é controlado pelo tronco encefálico. Por exemplo, se o seu coração bater, você não vive, né? Então, o batimento cardíaco, o controle do batimento cardíaco vem lá do tronco encefálico. Movimento respiratório, controle do movimento respiratório vem lá do tronco encefálico. Os movimentos digestórios vem lá do tronco encefálico, né? O controle da pressão arterial passa pelo tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, ele controla as minhas funções vitais, certo? Formado por quê? Mesencéfalo, ponte, que é o que ele colocou na questão, e o bulbo, tá, galera? Cerebelo. Quando falar em cerebelo, gente, não tem para onde correr. 99% das questões, equilíbrio. Ela vai te cobrar o controle do equilíbrio, né, da postura corporal. Então, é o cerebelo que determina o meu equilíbrio corporal, tá, gente? É por isso que, por exemplo, quando você vai um humorista, ele vai imitar um bêbado, né? Lá na apresentação dele, ele faz o quê? Um bêbado cambaleando, porque é uma característica comum de quem está bêbado. Por quê? Porque o álcool, ele afeta o teu cerebelo, tá, gente? Ele afeta o cerebelo e a primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas que você perde é o equilíbrio, né? O senso de equilíbrio, tá? Certo? A labirintite, né? Que é a inflamação do labirinto, a região no ouvido interno que se comunica com o cerebelo. Então, qual um sintoma, né, clássico da labirintite? É a tontura. Certo? Você fica tonto, por quê? Porque inflamou a região que se comunicava com o teu cerebelo, né, o cerebelo, que controlava o equilíbrio corporal. Então, falou de cerebelo, equilíbrio, tá? Hipotálamo, o hipotálamo, gente, tem muita coisa para falar dele, né? A gente poderia ter uma aula só de hipotálamo. Então, o hipotálamo, gente, ele é uma região do cérebro, mais especificamente ali do diencéfalo, tá? Que está relacionado com um monte de função. Primeiro, controle do sistema endócrino. Né? O hipotálamo, ele tem todo o controle ali da produção de hormônios do nosso corpo. Aí você pensa, professor, a glândula mestra não seria a hipófise? Não é ela que era para ter esse controle? Verdade, a glândula mestra é a hipófise. A hipófise controla um monte de glândula. Mas adivinha quem que controla a hipófise? O hipotálamo, certo? O hipotálamo, então o hipotálamo, ele tem esse controle, né, da produção de hormônios do nosso corpo. O hipotálamo, ele também controla sono e vigília. Muito importante a gente dormir e a gente estar acordado, né? Então esse controle é feito pelo hipotálamo. Sede, fome e saciedade, né, também é função do hipotálamo, tá, gente? Sede, fome e saciedade muito importante para a nossa sobrevivência, né? Os desejos sexuais também no hipotálamo é importante para a reprodução, para a continuidade da espécie, né?
as motivações, a vontade. Professor, hoje eu estou com uma motivação, quero estudar 3 horas sobre o corpo humano, né? Eu estou amando biologia, então essa motivação nasceu lá no hipotálamo, tá, gente? Então, o hipotálamo, ele é uma região muito importante, tá? Dentre outras funções que ele tem, mas, né, já falamos bastante dele, vamos para a neurohipófise. A neurohipófise, galera, é uma região que armazena os hormônios produzidos no hipotálamo. Tá, então, de tudo isso que eu falei, o hipotálamo ainda produz também hormônios, né? Principalmente quem? Quando a gente fala de vestibular, falar do hipotálamo, produção de hormônio no hipotálamo, você vai lembrar de ocitocina e ADH, tá, gente? Então, a ocitocina é um hormônio que estimula a contração uterina, muito importante no parto, tá? E o ADH é um hormônio antidiurético, tá? Que diminui a produção de urina, certo? No corpo, tá? Também chamado de vasopressina. Vasopressina é a mesma coisa de ADH. Então, a neurohipófise, ela armazena esses hormônios. Cuidado, ela não produz. Quem produziu foi o hipotálamo. Mas a neurohipófise, ela armazena ocitocina e ADH e ela libera quando seu corpo estiver necessitando deles, tá bom? Tá, gente, ó, só pra gente finalizar aqui, ó, como é que acontece esse ato reflexo, ó? Você colocou a mão perto de uma superfície quente. Existe um neurônio que vai levar essa informação para a tua medula, esse que está representado aqui de azul, ó. A gente chama esse neurônio de neurônio sensorial, certo? Essa informação que chegou na tua medula, que é a medula espinal, né? Geralmente as informações que chegam na medula, elas sobem, elas ascendem até, né, o cérebro, né, para ele interpretar e mandar uma resposta. No caso do ato reflexo, não. Chegou na medula, já vem uma resposta, ó, por um outro neurônio que está ligado no teu músculo, que vai promover a contração muscular. Então, coloquei a mão, tirei, né? Bem rápido mesmo, tá? Esse outro neurônio é um neurônio motor, certo, gente? Ok? Então, galera, esse é o ato reflexo medular. Podemos aí passar para a próxima questão, que ainda fala de sistema nervoso, tá? Ó, as membranas que recobrem o cérebro humano são denominadas de... Gente, esse é o tipo de questão que ou você sabe ou você não sabe, tá? Porque ela é bem direta, ela é bem específica, típico de questões da UES, né? Ó. Então, vamos lá. Quais são as membranas que recobrem o cérebro humano? Gente, o nosso sistema nervoso central, não só o cérebro, mas o sistema nervoso central como um todo, o encéfalo e a medula espinal, eles são protegidas por 3 membranas. Essas membranas, galera, a gente chama de meninges, tá? Então, ele está perguntando aqui, ó, quais são as meninges, certo? Quais são os nomes das meninges? E elas são dura mater, aracnoide e a pia mater, certo? Então, ó, vamos lá, pronto, item B, ó, dura mater, aracnoide e pia mater, né? O item A fala dura mater celular, membrana celular não é meninge, tá? Membrana plasmática no item C não é meninge, membrana plasmática é a membrana que envolve todas as células, né? E aqui também ele usa de novo celular e plasmática, não está certo, realmente só sobrou o item B, dura mater, aracnoide, pia mater, nessa ordem, tá, gente? Ó. Então a gente tem aqui, né, só a representação do sistema nervoso, né? Aqui o osso do crânio, né? O osso do crânio. E depois, após o osso do crânio, a gente não chega diretamente na estrutura cerebral. Você tem ainda 3 membranas, e aí após essas 3 membranas é que vem o cérebro ou os outros órgãos do sistema nervoso central, tá? Então, quais são essas membranas? Ó, depois do osso, a gente vai ter a dura mater, né? A dura mater é aquela que é a mais resistente, por isso o nome dura mater, né? É mais resistente, tá? Depois a gente tem a aracnoide, que é uma membrana, né? Uma meninge que tem projeções, que aí elas se assemelham à aranha, né? A aranha. Então, chamou de aracnoide. E por último, gente, a membrana mais interna, aquela que está em contato direto com o teu cérebro ou com a tua medula,
a gente tem a pia mater, certo? Então é dura mater, aracnoide, pia mater, nessa ordem, tá? Nessa ordem. Para você lembrar da ordem, ó, pensa nessa frase: Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas. Por isso que ele colocou, né? Papai do Céu colocou essas membranas aí protegendo o nosso sistema nervoso central, tá? DAP, dura mater, aracnoide, pia mater. Galera, essas membranas elas podem se inflamar. Elas podem sofrer um processo inflamatório, né? Por uma infecção bacteriana, uma infecção viral, né? Então, galera, quando essas membranas elas inflamam, você tem um quadro chamado de meningite, tá, gente? Ó, galera, para quem não sabe ainda, terminou com it é inflamação. Labirintite, inflamação no labirinto. Apendicite, inflamação no apêndice. Gastrite, inflamação no estômago, né? E a meningite, inflamação nas meninges, tá, gente? É por isso que a meningite, ela é perigosa, né? Ela causa quadros de esquecimento, ela causa alucinações, a pessoa pode ter convulsão. Então, gente, está afetando a membrana que protege o teu sistema nervoso. Então, você vai ter problemas relacionados ao sistema nervoso, tá bom? Então, aqui é item, só voltando, item B. Massa, massa. Vamos para mais uma questãozinha. Voltamos para sistema endócrino, né? Ó. Anabolismo e catabolismo. Galera, anabolismo e catabolismo são reações que fazem parte do meu... do meu metabolismo, tá? O que é o tal metabolismo que a gente escuta tanto falar? O metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações químicas que acontece no teu corpo, certo? Essas reações podem ser de construção, de síntese ou de quebra, tá, gente? De degradação. Quando a gente fala de algo que está sintetizando, que eu estou construindo, estou sintetizando proteína, estou sintetizando lipídio, carboidrato, né? Estou sintetizando alguma coisa, produzindo alguma coisa, eu falo de anabolismo, tá? Anabolismo, certo? Quando eu estou quebrando algo, eu estou quebrando proteína, eu estou quebrando os carboidratos, eu falo de catabolismo. E o nosso metabolismo, ele se divide nesses dois processos, né? Ora a gente está no processo anabólico, ora a gente está no processo catabólico, mas, né, todos estão acontecendo ali para que o meu metabolismo funcione de maneira adequada. Então, ó, anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, um é o contrário do outro, né? Que são controlados principalmente pela ação hormonal. Exatamente. Então, gente, o que é que controla o nosso metabolismo? Hormônio, neurotransmissor, disponibilidade energética, né? São os três pilares aí do controle do metabolismo. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio de ação anabólica. A insulina, galera, é um dos hormônios mais anabólicos que a gente tem, até mais do que o próprio GH, né? Por isso tem que ter cuidado com a insulina. Enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Então, eu posso liberar pelo pâncreas, eu posso liberar glucagon ou posso liberar insulina. Quando, professor? Dependendo do meu nível de glicose no sangue, certo? Dependendo do nível de glicose no sangue. Como assim? Quando a glicose no sangue, né, que a gente chama de glicemia, quando a glicemia está alta, certo? Quando a glicemia está alta, o meu pâncreas ele vai liberar o hormônio insulina, tá? Quando é que isso acontece? Quando é que eu tenho uma glicemia alta? Geralmente após uma refeição. Acabei de comer aqui, eu almocei, jantei, vocês aí, né, jantaram ou vão jantar. Depois come uma sobremesa, aí o nível de glicose sobe lá em cima. Então, seu pâncreas percebe isso, libera insulina, né? Porque a insulina vai reduzir esse nível de glicose no sangue, tá? Mas quando a glicemia está baixa, também é o meu pâncreas que vai responder, mas agora liberando um outro hormônio, o glucagon, certo? Então, em resposta ao nível de insulina, tá?
pâncreas, tá? O pâncreas que libera esses dois hormônios. Em caso do indivíduo com hipoglicemia, opa, estamos falando agora desse caso aqui, ó. Hipoglicemia, glicemia baixa, né? Mais baixo do que o normal. Acontece quando? Em jejum, por exemplo, quando eu estou em jejum, sem comer há muito tempo, a minha glicemia está baixa. O hormônio citado que usa no catabolismo, que hormônio é esse, galera? O glucagon. Induzirá o organismo a... Opa, aí você tem que saber como que o glucagon faz para regular a glicemia no estado de hipoglicemia. E aí a gente vai para essa imagenzinha aqui para a gente aprender como é que o glucagon age. Galera, o nosso querido fígado, tá? Ele tem uma função especial de armazenar glicose, certo? Então, o fígado, ele armazena glicose, tá? Só que o que é que o fígado faz com essa glicose? Ele vai juntando essas glicoses uma a uma, ele forma um colar de milhares de glicoses unidas, ligadas entre si, que a gente chama de glicogênio, tá? O glicogênio, ele é um polissacarídeo. A glicose é um monossacarídeo, só um. Quando eu tenho a união de várias glicoses, eu formo um polissacarídeo, né? São vários monossacarídeos unidos, que eu chamo de glicogênio, tá? Então, peguei a glicose no fígado, uni a várias outras moléculas de glicose, formei uma molécula maior chamada glicogênio. No momento que eu estou com a glicemia baixa, né, a minha taxa de glicose está menor do que o normal, certo? O que que acontece? O pâncreas, ele libera esse hormônio chamado glucagon. O glucagon vai lá no fígado e diz assim: ei, fígado, tu tem glicose guardada aí? O fígado diz: tenho. Libera para o sangue, por favor, né? Porque ele está precisando. Então, o que o glucagon faz é estimular a quebra desse glicogênio, tá? Lembra que o glicogênio, ó, são várias glicoses assim, ó, unidas umas nas outras, ó, pá, pá, pá. Então, o que acontece é que o glucagon ele estimula a quebra dessa ligação entre glicoses. Agora as glicoses estão livres. Elas podem ser liberadas para a corrente sanguínea e aí vai voltar a regular a minha glicemia, tá, gente? Então, é isso que o glucagon faz. Voltando aqui, ó. Vamos lá. Então, o que é que ele vai induzir o organismo? Realizar a fermentação lática? Não, nem falei desse processo aqui, né? Metabolizar aerobicamente a glicose? Também não. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Também não. Transformar ácidos graxos em glicogênio? Opa, eu não quero formar glicogênio, né? Eu quero quebrar esse glicogênio, quero utilizar, né? E não formar. Pronto, item é estimular a utilização do glicogênio. Só lembrando, o glicogênio está lá guardado no fígado. O glucagon foi lá, ei, libera essas glicoses que você tem guardado aí para o sangue. Tá bom, gente? Então, a resposta aqui ao item é, certo? Lembrando que não é só o fígado que produz, que armazena glicogênio. Outros órgãos também, principalmente músculo esquelético. Músculo esquelético também armazena glicogênio, mas o músculo, gente, ele é egoísta, né? Ele é egoísta. O glicogênio que tem no fígado, se eu quebrar ele, eu libero glicose para o sangue e vai para o corpo todo. O músculo não. Tá? O músculo, quando quebra o glicogênio, a glicose que foi liberada é só para ele. Né? Então, o músculo é egoísta, tá? Na verdade, não é isso, né? O músculo ele não tem a enzima chamada glicose 6-fosfatase que ia permitir que essa glicose fosse embora, né? Então, a glicose fica lá e ele utiliza para ele mesmo, tá? Show, show. Vamos para a quinta questão. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner, parece muito com o meu nome, né? Denner, inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa doença branda em humanos. Galera, varíola, né? Ó, a varíola bovina, quando, né, entrava em contato com o ser humano, ela causava, o ser humano ficava doente? Ficava, né? Ele tinha a doença, porém era uma doença mais amena, mais branda, né? Ficava ali doente por uns dias e depois ficava bom, tá?
Só que a varíola humana mesmo, é que era letal, era a que matava. O garoto contraiu uma infecção benigna e em 10 dias estava recuperado. Vamos acompanhar o que esse cara fez. Ele pegou a varíola bovina, certo? E infectou esse menino de 8 anos. O menino ficou doente, lógico, a gente está vendo aqui na questão que ele passou 10 dias doente. Só que lembra que eu falei para vocês que a varíola bovina ela é mais fraquinha. Esse vírus é mais fraco, a pessoa fica doente, mas depois se recupera. Ok. Depois, o que foi que Jenner fez? Ele inoculou nesse mesmo menino a varíola humana, o pus variloso humano. Galera, o humano era o letal. Olha o que a galera pensou na época. Se tu inoculou essa criança com a varíola bovina, ela passou 10 dias doente, ela era a varíola mais fraca. Imagina agora, tu vai matar o menino. Tu vai colocar a varíola humana na criança, vai matar, né? Vai matar. Só que olha aí, olha o que a questão diz no final. O menino não adoeceu. O menino não adoeceu. Gente, estava aí descoberto o princípio ativo das vacinas, né, galera? Como é que age mais ou menos uma vacina? Na vacina vai ter, né, o organismo causador da doença atenuado, lógico, atenuado, enfraquecido. Por exemplo, aqui numa vacina viral, né, você vai ter pedaços do vírus ou o próprio vírus enfraquecido. Para quê? Para quando ele chegar no teu corpo, ele ativar o teu sistema imunológico, ativar a produção de anticorpos contra aquele vírus. Porque no momento em que você entrar em contato com o vírus real, com um micro-organismo que ia te causar a doença de verdade, né? Que te deixar mal mesmo, você já tem proteção contra ele. O teu corpo já sabe fabricar os anticorpos. Anticorpo é proteína de defesa, tá? Para combater aquele micro-organismo. Então, gente, aí ele está falando da primeira vacina, né? Ó. Então, considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Ele quer saber por que esse experimento contribui com a saúde humana e está contribuindo até hoje. Letra A. Prevenção de diversas doenças infecto-contagiosas em todo o mundo. Certíssimo, gente. Vacina é para prevenir, certo? Para você não pegar a doença, ou pelo menos para diminuir bastante o risco de você pegar a doença e, caso venha a pegar, ela se manifeste de maneira mais fraca, tá bom, gente? Então, letra A é a resposta da questão 5. Opa, calma aí, gente, desculpa, eu botei 5 duas vezes, né? Essa era a questão 6, na verdade, foi só um errozinho de cálculo aqui, essa era a questão 6, tá? Então, vamos para 7. Garfield, né? Garfield está se olhando no espelho. Puxa, como estou fora de forma. Há só uma coisa a fazer. Todo mundo pensa que o Garfield vai o quê? Fazer exercício, fazer dieta. Mas ele volta e diz assim, se não pode perder as banhas, amarre-as. Né? Então ele colocou só um cinto aí, tá? A condição física apresentada pelo personagem da tirinha é um fator de risco para desencadear doenças como... Gente, ele está falando aqui da obesidade, né? Do excesso de produção de lipídios, do excesso do armazenamento de tecido adiposo, de gordura, tá? Então, gente, dessas doenças aqui, qual delas é fator de risco, né? Qual delas, a obesidade é um fator de risco, né? Anemia, beriberi, diabetes, escorbuto ou fenilcetonúria. Então, a gente sabe, galera, que o obeso, ele tem maior predisposição para quê? Para diabetes, tá, gente? Para diabetes. Então, a obesidade pode vir, sim, a desencadear uma diabetes. Mas, professor, o que seria essa diabetes, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui dessa doença, né? Que, infelizmente, ainda não tem cura, mas, se Deus quiser, caminharemos para isso. Não tem cura, mas tem tratamento, né? Gente, vamos lá. Lembra que eu falei do pâncreas alguns slides atrás? O pâncreas libera insulina e glucagon, né? A gente já falou do glucagon na questão anterior, vamos focar agora na insulina, tá? Então tá aqui o pâncreas. Liberou o hormônio insulina. Professor, esqueci quando é que o pâncreas libera insulina. Lembra que eu falei que ele libera insulina quando você está com a glicemia
alta, taxa de glicose está alta. Depois de uma refeição, por exemplo, taxa de glicose aumenta, a insulina é liberada. Por quê? Porque a insulina, gente, ela vai promover a entrada dessa glicose nas tuas células. Então, aquela glicose que estava na tua corrente sanguínea vai entrar nas tuas células, na célula muscular, na célula do tecido adiposo, tá? E por aí vai, nas células do fígado, né? Então, entra a glicose lá. Para quê? Por que a glicose entra na célula? Lembra de bioquímica? A glicose ela participa da produção de ATP. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né? Esses processos de produção de ATP se inicia com a glicose. Então, por isso que a glicose tem que entrar na célula, para gerar energia. Ela não pode ficar se acumulando ali no sangue, tá? Ok, então a insulina é ela que vai colocar, ela que vai promover a entrada dessa glicose nas células. Esse é o normal, tá? Mas, gente, pensa no indivíduo que não consegue produzir insulina, ou que produz uma taxa extremamente baixa. Tá? O pâncreas, você aumenta a glicose no sangue e o pâncreas ele não consegue responder produzindo insulina. Gente, se ele não produz insulina, essa glicose não vai entrar na célula. Não vai. Tá, gente? Então ela vai ficar acumulando ali na corrente sanguínea. Esse, gente, é o diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, tá, gente? Diabetes mellitus tipo 1 é quando o pâncreas não produz insulina, tá, gente? Mas existe a diabetes mellitus tipo 2, que provavelmente é o caso dessa tirinha aí do Garfield, né? A mellitus tipo 2, DM2, o paciente ele ainda produz insulina, tá? E aí, professor, qual é o problema? O problema não era a falta da insulina, agora tem insulina. Por que a glicose não está conseguindo entrar nas células? Porque, gente, há um problema, de uma falha de comunicação lá no receptor dessa insulina. Todo hormônio, para ele agir, ele tem que se ligar no receptor. Né? Senão, como é que o hormônio sabe onde é que ele vai agir? O hormônio não pensa. Né? Então, ele tem um receptor que atrai ele se liga nesse receptor. Tá? E aí ele tem sua ação. Mas se o receptor não reconhece a insulina, ou se reconhece, mas ele falha, né, na sua função de desencadear uma resposta, a glicose não entra dentro da célula. Tá, gente? Então, diabetes mellitus tipo 2, o problema é no receptor, é o que a gente chama de resistência à insulina. É isso que o excesso de gordura causa, é isso que a obesidade causa. Ela causa uma resistência à insulina, por isso que a pessoa pode vir a desenvolver uma diabetes, tá, gente? Então, galera, quem que precisa tomar insulina? Quem que é insulino dependente? Diabetes mellitus tipo 1. Ele que não produz insulina, né, ele precisa tomar essa insulina. Agora, o diabetes mellitus tipo 2, não adianta ele ficar tomando insulina porque ele produz insulina. O problema não é o hormônio, o problema é o receptor. O problema é que esse hormônio não está conseguindo causar a resposta, tá? Então, a gente tem que tratar o sintoma, né? Fazer uma dieta, exercício físico. Galera, exercício físico é muito bom para quem tem diabetes. Por quê? Porque já foi descoberto que o músculo ele consegue colocar a glicose para dentro sem a ação da insulina. Quando? Durante o exercício físico. Né? Então, durante o exercício físico, enquanto você está se exercitando, o músculo ele consegue tirar aquele excesso de glicose do sangue e colocar dentro dele, dentro das suas células, sem a ação da insulina. Olha que legal, né, gente? Então, diabético aí tem que fazer exercício físico, né? Procura aí um profissional da educação física que ele vai te avaliar e ver qual é o melhor exercício para você fazer, certo? Ok, então, ó, diabetes é a resposta. Vamos só falar dessas outras, né? A gente tem anemia, né? A anemia, a gente pode ser causada, por exemplo, pela falta de ferro, anemia ferropriva, né? Falta de ferro pode vir a desencadear uma anemia, então a deficiência no ferro causa anemia, até, certo? Deficiência de vitamina B12, né? Deficiência de vitamina B12 também causa anemia, anemia perniciosa, né? Então não tem nada a ver com o que a questão está mostrando aqui. Beriberi. Beriberi, galera, é a deficiência de vitamina B1.
tá? Então, se você tem falta de vitamina B1, você vai desenvolver essa doença beriberi. Escorbuto, mais conhecido como doença do marinheiro, né? É a deficiência na vitamina C, tá? Deficiência na vitamina C, certo? E a fenilcetonúria é a deficiência na produção do aminoácido fenilalanina. Fenilalanina, tá? Então, realmente aí, a resposta aí tem que ser diabetes, ok? Vamos aqui, finalizando aqui na nossa última questão, questãozinha bem fácil, quase dada, né? Ó. São exemplos de estrutura do sistema respiratório humano. Ele só quer saber qual desses órgãos são do sistema respiratório. Só isso, tá, gente? E para isso vamos falar um pouquinho, né, aqui do nosso sistema respiratório, tá? Então, o sistema respiratório, ele é composto de, né, na ordem de passagem do oxigênio. Ó, a gente respirou, a gente inspirou esse oxigênio agora, colocou ele para dentro. Para onde é que ele vai? Fossas nasais, ó, fossas nasais, né, região interna. Depois ele passa pela faringe, né, onde encontramos aí a nossa garganta. Lembrando que a faringe, ela é comum ao sistema respiratório e digestório. Ou seja, o que eu como, o que eu bebo passa pela faringe, o ar que eu respiro também passa pela região da faringe, tá? Certo, mas voltando aqui a respiratório, depois da faringe nós temos a laringe, certo? A laringe, ó, onde se encontram, por exemplo, as pregas vocais, né? Que quando o ar passa, ela vibra e sai o som, certo? A cartilagem epiglote também se encontra aqui nessa região. Depois a gente tem esse tubo que conduz o ar até os pulmões, chamado de traqueia, tá? E aí essa traqueia se bifurca, né? Vai uma parte para o pulmão direito, outra parte para o pulmão esquerdo, que a gente chama de brônquio. Então aqui um brônquio, aqui outro brônquio, né? Adentrando os pulmões, que já são as ramificações da traqueia. E esses brônquios, eles também têm várias ramificações menores, que a gente chama de bronquíolos. Né? Brônquio, bronquíolos. E nas pontas dos bronquíolos nós temos estruturas chamadas de alvéolos, que é onde vai acontecer, galera, a troca gasosa, a hematose, tá, gente? Então, quando o oxigênio chega no alvéolo, ele passa para o sangue e o sangue, em troca, dá CO2 para o alvéolo. E aí o CO2 faz o caminho inverso e quando a gente expira, a gente está expirando esse CO2. Então, todos os órgãos aqui na ordem, fosso nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo e alvéolo. Galera, tem muito aluno que confunde faringe e laringe, não sabe quem vem primeiro, quem vem depois, porque o nome é muito parecido, né? Mas o que é que diferencia esses nomes? A primeira letra. Um é com F, outro é com L. E a dica que eu te dou é, usa a ordem alfabética. Quem que vem primeiro no alfabeto? Não é o F? Depois que é o L? Então a faringe vem primeiro que a laringe, tá? É só um macete aí, caso você esqueça dessa ordem. Então vamos lá. Faringe, massa, certinho. Pâncreas, pâncreas não, né, galera? O pâncreas, ele faz parte do sistema endócrino, produz insulina, produz glucagon, né? Produz somatostatina. Mas o pâncreas não faz parte do sistema respiratório, tá? Então esquece. E o pâncreas também faz parte do sistema digestório, gente. O pâncreas produz o suco pancreático com um monte de enzima digestiva, com bicarbonato de sódio, né? Para neutralizar a acidez do quimo que vem descendo lá do estômago, né? Então ele faz parte do sistema respiratório e digestório. Laringe ok, pulmões ok, faringe ok. Achamos a resposta. Item B. Laringe, pulmões e faringe são sim estruturas do sistema respiratório humano. O que está errado no C são os rins, tá? Os rins. E o que está errado no D, esôfago. Muita gente confunde, coloca esôfago aqui no sistema respiratório, mas o esôfago é o tubo que leva o alimento até o estômago. Então, ele faz parte do sistema digestório, tá bom, gente? Então, aqui a resposta é item B. Galera, então, finalizamos aqui nessa live, essa resolução de questões
de Fisiologia Humana. Lembrando vocês, né, que a gente está lançando esse curso chamado de Essencial, que vai acontecer lá no Colégio Joviniano Barreto, né, uma parceria do curso Conceito com o Joviniano Barreto, né, que fica ali no São João do Tauape. Façam suas inscrições até o final dessa semana. Vai estar tendo promoção aqui no Conceito, então fala com a galera, eles vão te responder, vão te ajudar, tá? Vão tirar suas dúvidas, você vai ver que vai valer muito a pena, né, esse investimento no teu futuro, certo, galera? Vai valer muito a pena. Então, fica aqui o meu convite para vocês fazerem a inscrição. Tem um QR Code aí na tela, né? Aponta aí a câmera do teu celular, fala com eles, tá? E aproveita essa promoção. Galera, qualquer dúvidas, podem me procurar aí no Insta, tá? @DenisSilvino, que eu ajudo vocês no que for, no que eu souber, no que eu puder, tá bom? Então, vou finalizar aqui, tá? E até a próxima, galera. Encontro vocês lá no curso Essencial. Valeu!